Capítulo 55. Garra voadora divina. Tang San considerou isso e então assentiu. Está bem. Na verdade, isso não é algo que precisa ser mantido em segredo. Algumas coisas não podem ser dominadas por serem aprendidas. Com o quão famosas as armas ocultas da seita Tang eram. Como poderia não haver imitações? Mas no mundo de Tang San a seita Tang manteve-se de pé por séculos. Ainda assim nunca houve qualquer arma oculta que pudesse ultrapassar as da seita Tang. Um técnico de armas ocultas comum da seita Tang precisava de 10 anos de treinamento. Tang San era extremamente talentoso quanto a isso. Mas ele também se submeteu a 20 anos de estudos contínuos e manufaturação para alcançar o nível de grão-mestres na criação de armas ocultas. Mecânicas. Querer criar imitações era praticamente impossível. Ning Hongron disse. Então é ainda melhor. Não é preciso voltar antes. Para falar a verdade. Eu ainda estou com medo de que se eu voltar meu pai não me deixe sair de novo. Não é preciso treinar agora, então nós poderemos devidamente brincar por aí. Onde você acha que nós deveríamos ir brincar, Xiao Wu? Você vai vir conosco, Tang San? Tang San franziu as sobrancelhas. O professor mandou todos nós cultivarmos nosso poder espiritual. Você se esqueceu, Hongron? Ning Hongron mostrou a língua sorrindo. Isso não importa. Eu não vou longe. Agora entre nós 7 demônios da Shurek o meu poder espiritual é o menor. Eu sei que eu terei que trabalhar duro. Mas nós também temos que relaxar de vez em quando. Equilibrando trabalho e diversão. Xiao Wu assentiu. Dizendo. A Hongron tem razão. Pequeno San. Você tem que vir dar uma volta com a gente. Tang San balançou sua cabeça. Depois de falar ele apressadamente se foi. Ele sempre se sentia um pouco desconfortável no dormitório das meninas. Tang San já havia decidido há muito tempo o que ele iria fazer nesses 2 meses antes de voltar para a estrada. Depois do perigo daquela vez na grande floresta Estrela Dou. Tang San sentiu ainda mais que sua força não era o suficiente. Embora depois de conseguir as 8 lanças de aranha ele houvesse ganhado uma vantagem ainda maior contra mestres dos espíritos do mesmo nível. Assim que a diferença de níveis aumentasse um pouco, essa vantagem iria desaparecer completamente. Contra mestre dos espíritos abaixo do 40º nível, Tang San basicamente tinha confiança de que podia vencer. Além do 40º nível iria depender da categoria e dos atributos do mestre dos espíritos inimigo. Se os atributos do oponente fossem algo que ele conseguisse restringir, ele acreditava que ele não seria impotente se ele contasse com suas armas ocultas. Mas se o oponente pudesse restringi-lo, seria praticamente impossível sair por cima. A fornalha que Tang San comprou da ferraria na última vez já havia sido entregue há muito tempo. Antes de voltar hoje ele passou pela ferraria e especialmente ordenou um lote de metal. As lutas espirituais o haviam rendido mais de 5.000 moedas de ouro. Assim comprar um pouco de metal de melhor qualidade não era problema. Somando aos metais que ele já havia comprado antes, ele estava preparado para nesses 2 meses aumentar um pouco a força de suas armas. Ao mesmo tempo aumentado sua prática na técnica das armas ocultas. Com força interna insuficiente, as mais poderosas e excelentes armas ocultas da seita Tang interna seriam incapazes de demonstrar sua força. Portanto, Tang San ainda teria que contar com a sua especialidade. As técnicas de armas ocultas do tipo mecanismo. Embora a academia Shurek fosse simples, seu tamanho não era pequeno. Somando ao fato de que havia poucos estudantes e professores. Quando a fornalha e as ferramentas chegaram, ele pediu ao Flender por uma casa vazia para usar. É claro que não saiu de graça.
Deixando o dormitório de Xiao e Ning Hongron, Tang San foi diretamente para aquela casa. Ela havia sido construída bem simplesmente de tijolos de pedra. Embora não fosse muito regular, era estável e durável. Essa era a forma mais comum de construção entre os plebeus. O quarto não era grande, com aproximadamente 30 metros quadrados. A fornalha de forja, o braseiro e um martelo de forja sobre uma bigorna. Tudo havia sido incluído. Porém, como ele não teve tempo para usá-los, tudo estava um pouco corroído. Em um canto também havia uma grande pilha de carvão e pedaços de todo tipo de metal, dos quais a maioria ainda não havia sido processada. Tang San simplesmente pôs o quarto em ordem. Quando ele pegou o martelo de forja, uma sensação familiar surgiu involuntariamente. Em sua mente ele não pôde evitar se lembrar de quando seu pai lhe ensinou a forjar. Apesar de Tang Yao não ter instruído Tang San por muito tempo, aquele tempo foi. No entanto, quando ele ficou mais próximo de seu pai desde seu nascimento, Tang San se lembrava de cada sentença que Tang Yao lhe disse naquele tempo. Um ferreiro divino não é realmente aquele que usa materiais divinos para fazer ferramentas divinas, e sim aquele que usa materiais comuns para fazer ferramentas divinas. Tang San murmurou repetidamente as palavras de seu pai. O martelo de forja em suas mãos se moveu rapidamente junto com suas pernas, gerando força, sem qualquer alvo, gerando um assobio. O martelo de forja dançou no quarto à medida que as mãos de Tang San se moviam, cada volta cheia de força interna, virando metade de seu corpo, volta após volta se juntando, sem nenhuma falha. A mudança da força interna em seu corpo permitiu que Tang San usasse o método do martelo de vento caótico com outro nível de habilidade. Apesar de não ter um alvo para o martelo, aquela sensação de se expressar sem limitações alegremente o fez se sentir como se estivesse inteiramente livre de preocupações. Tang San parou depois de 9.981 voltas seguidas. Suas roupas já estavam encharcadas de suor. Radiante. Verdadeiramente radiante. Tang San levantou o martelo de forja diante dele. Em sua mente repetindo constantemente as cenas de estudo de forja na seita Tang e com Tang Yao. Por instante todo tipo de sentimento se acumulou em seu coração. 13 anos de idade. Significava que ele já estava nesse mundo por 13 anos. Nesse mundo inteiramente novo ele havia obtido várias coisas que ele nunca teve antes. Família. Amigos. Espírito. Habilidades espirituais. Isso tudo já havia se unido completamente à sua alma. A figura de Tang San piscou, já alcançando a área com metais empilhados. O martelo de forja golpeando um pedaço de ferro refinado com 1 metro de diâmetro. O ferro atingido se inclinou um pouco, esticando seus dedos e levemente os levantando, erguendo aquele pedaço de ferro com aproximadamente 100 din. Ele esticou sua mão esquerda e pegou o pedaço de ferro. A marca da seita Tang que jamais será esquecida. Eu irei definitivamente fazê-la florescer brilhantemente nesse novo mundo. Soltando o ferro na fornalha do braseiro, Tang San empilhou o carvão com movimentos praticados, o acendendo e fazendo os foles funcionarem. Ritmicamente, o forte som dos foles começou a reverberar dentro da casa de pedra. Em instantes chamas vermelhas escuras surgiram. A fornalha de começando a recuperar seu propósito. Tang San nunca havia se esquecido das palavras de seu pai. Ele também entendia por que seu pai disse que usar ferro comum para forjar ferramentas divinas era o significado de um artesão divino. Isso não era apenas uma questão de habilidade.
Mesmo ferro comum, se golpeado mais de 10.000 vezes, iria se tornar o tipo mais forte de ferro. Os requisitos para armas ocultas da seita Tang eram extremamente estritos e, como antes, uma pessoa conhecida entre os fabricantes de armas ocultas do tipo mecanismo, Tang San era ainda mais rigoroso com seus próprios trabalhos. Ele jamais deixaria que suas armas ocultas tivessem problemas de qualidade que poderiam colocá-lo em uma situação perigosa. O ferro queimava vermelho escuro, como um incomparavelmente enorme pedaço de rubi. Também foi apenas assim que ele ficou completamente vermelho que ele conseguiu ver as impurezas dentro dele. O martelo de forja pulou nas mãos de Tang San e sua dança começou. Dang! 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 Golpes cheios de ritmo e velocidade reverberaram de dentro da casa de pedra. Tang San começou sua forja. Desse dia em diante, além de comer, Tang San nem mesmo voltou para seu dormitório para dormir. Todo dia forjando constantemente. Quando cansado, ele iria se sentar no chão e cultivar poder espiritual. Assim que recuperasse sua energia, ele imediatamente começava a trabalhar de novo. Ninguém sabia o que Tang San estava fazendo. Até mesmo o grande mestre. Mas ele nunca foi procurá-lo em sua forja. O grande mestre acreditava com confiança total que Tang San não abandonaria sua cultivação pela forja. Apenas uma pessoa entrou no quarto de forja. Xiao Wu. Xiao Wu ia à forja todos os dias. Ela não incomodava Tang San. Apenas silenciosamente deixava roupas limpas ao lado. Trazia água e algumas frutas descascadas e sem caroços, as colocando em ordem antes de sair silenciosamente. Não era que ela não queria falar com Tang San. Era apenas que desde que ela conheceu Tang San, ela nunca o havia visto tão completamente concentrado em seu trabalho antes. O corpo de Tang San, coberto pelo cheiro de metal, estava completamente colorido com a poeira do ferro e do carvão. Xiao Wu estava um pouco preocupada com a presente condição de Tang San. Porém, assim que ela entrava mais uma vez na forja e via que Tang San havia colocado as roupas limpas, bebido a água que ela trouxe e esvaziado a tigela de frutas, ela iria se sentir um pouco satisfeita. Dia após dia se passou. O som de marteladas vindo da forja apenas se tornou ainda mais intenso. Cada dia antes mesmo de haver luz, os sons começavam. Apenas quando a escuridão substituía completamente a luz do dia eles iriam parar. Enquanto isso, mesmo se fosse quando comendo no refeitório, Tang San iria aparecer sem falar muito, constantemente em um tipo de estado reflexivo. Nesse tipo de situação, até Daimubai olhava para o grande mestre e para o Flender. Mas o grande mestre apenas dizia para não perturbá-lo. O azul escuro gradualmente substituiu o negro puro. No distante horizonte, um fio dourado gradualmente apareceu em seu nebuloso esplendor. O amanhecer chegando mais uma vez. As portas do quarto de forja se abriram. Uma pessoa andou para fora, com o cabelo despenteado, a cara coberta por pó de ferro. Além disso, com o torso nu, cheirando a poeira de ferro e carvão e cheio de músculos robustos. Ele parecia ainda mais forte do que antes e sua altura parecia ter aumentado uma fração. Um leve roxo cintilava em seus olhos perfurantes, como se observasse os corações e as almas das pessoas. Olhando para longe, para os raios dourados gradualmente se expandindo no leste. Seus olhos completamente roxos. Silenciosamente levantando suas duas mãos, ele as apertou fortemente. Seu corpo inteiro tenso como se fosse de ferro. Como um guepardo pronto para avançar. Cheio com a beleza do poder selvagem. 49 dias.
Eu levei 49 dias. Mas eu finalmente terminei. Ele lentamente abriu suas palmas. Um par de bolas de ferro perfeitamente redondas apareceu em suas mãos. As bolas de ferro eram pretas. Apesar de estarem debaixo do sol, não havia nenhum reflexo vindo delas. Porém, uma camada de ar frio discretamente escapava de dentro das bolas. Havia 16 bolas idênticas atrás dele no quarto. Se os outros 7 demônios da Shurek descobrissem que ele havia gastado a maior parte de sua energia durante esses 2 meses trabalhando para desenvolver essas 18 bolas de ferro, qual seria a reação deles? Tan-san começou a massagear as 2 bolas de metal em suas mãos e murmurou: "A única coisa que falta agora é o veneno. Eu realmente queria fazer outro Lótus da Fúria do Buda Tan e essa não finalizada agulha chuva torrencial sob a flor de pêssego. É uma pena que os materiais nesse mundo são muito limitados." Sua mão levemente balançou e as 2 bolas de metal saíram voando. Uma para a esquerda e uma para a direita. Ambas silenciosamente. Elas bizarramente fizeram 2 arcos no ar e voaram de volta para suas mãos. Em suas palmas elas não pararam de girar. Mas o tempo todo elas não se tocaram realmente. Depois de habitualmente treinar seu olho do demônio púrpuro, Tan-san entrou no quarto de forja. Os metais dentro do quarto já haviam desaparecido completamente, incluindo aqueles que Tan-san comprou da ferraria mais tarde. Sua mão direita limpou a mesa, incluindo as 2 já em sua mão. Todas as 18 bolas de metal desapareceram dentro do seu 24 pontes ao luar. Seu olhar caiu no canto do quarto. Sobre a única cadeira limpa havia uma muda de roupas. Era as que Xiao o havia deixado no dia anterior. Olhando para ela, os olhos de Tan-san não puderam evitar expressar um traço de gentileza. O que Tan-san mais admirava em Xiao era que ela sempre sabia o que fazer. Geralmente ela sempre estava alegre e exuberante. Mas quando ele precisava de silêncio, ela nunca o incomodava nem um pouco. Tudo o que ela fez foi silenciosamente fazer suas coisas aparentemente insignificantes. Ainda assim eram dessas coisas que as pessoas nunca se esqueciam. No momento o dia ainda estava começando. De acordo com o usual, ninguém estaria acordado na academia Shurek nesse horário. Tang-san pegou um pouco de água fria e tomou banho, se limpando da cabeça aos pés e então finalmente colocando as roupas limpas que Xiao o deixou, o fazendo se sentir fresco e limpo. Colocando tudo em ordem, uma sensação de relaxamento atravessou seu corpo. Tan-san levantou sua mão direita à sua frente e uma fraca luz azul saiu de sua palma. Grama azul prateada silenciosamente brotou ao redor, balançando em sua palma. Parece que eu melhorei de novo. Tang-san sorriu alegremente. Para Tang-san, os 49 dias de forja testaram sua força física e poder mental tanto quanto o treinamento infernal que o grande mestre os forçou a fazer. Todo dia ele esteve continuamente forjando e pensando. O estresse sobre seu corpo foi tanto quanto causado pelas corridas com pesos. Se não fosse por seu corpo resistente e durável e a ajuda da força interna, talvez ele já tivesse parado. Mas também foi por causa desses exercícios diários que todos os seus músculos estavam agora mais tensos. A mudança mais óbvia foi em seus braços. Eles estavam mais grossos e não tinham nenhum pouco de gordura. Cada um de seus músculos estava bem definido. Seus ombros estavam mais largos e em cada movimento seus músculos iriam notavelmente contrair e retrair. Porém as mãos de Tan-san ainda estavam finas e sem falhas como antes. Sem nenhum calo. Não apenas sua resistência e poder espiritual haviam aumentado. Sua misteriosa mão de jade também havia melhorado. De acordo com as próprias estimativas de Tan-san,
Esse 49 dias de forja quase insana fez seu poder espiritual aumentar mais uma vez. Subindo para o 33º nível. É claro que esse não era unicamente um resultado dos 2 meses. Os meses anteriores também tiveram um papel-chave nesse melhoramento. No tempo de quase 4 meses, seu poder espiritual evoluiu de novo. Essa velocidade só poderia ser descrita como assustadora. Embora ele tivesse atravessado para o 30º nível, cada nível precisava de um acúmulo. Para pessoas normais, levaria pelo menos mais de meio ano. Aqueles com menos talento poderiam precisar até de um ano para aumentar de nível. Quando Tang San entrou no refeitório, o que o surpreendeu foi que todos já estavam ali e já haviam começado a comer. Na verdade, aquela não era a primeira vez que eles acordaram tão cedo. Mas Tang San estava concentrado demais em sua forja para perceber isso. Aqui vem o nosso Homem de Ferro. E eu? Por que o Homem de Ferro está tão limpo hoje? Daimubai falou com uma cara sorridente. Daimubai sempre agia de forma arrogante e ele também tinha habilidade para suportar isso. Mas diante de Tang San, ele não podia agir arrogantemente, não importava o motivo. Embora o poder espiritual de Tang San fosse menor do que o dele, Daimubai sabia que se eles estivessem realmente lutando por suas vidas, ele não conseguiria derrotar Tang San. Entre todos os 7 demônios da Shiurek, Tang San sem dúvida havia se tornado mais importante. Mas Daimubai também sabia que os resultados de Tang San não vinham apenas de talento inato. Durante esses 49 dias, embora ninguém soubesse o que ele estava fazendo, todos conseguiram ouvir suas marteladas quase incessantes. Que tipo de força de vontade era necessária para fazer isso? Com o estímulo de Tang San, não apenas Daimubai, incluindo o mais preguiçoso Oscar. Todos também trabalharam duro para cultivar seu poder espiritual. O grande mestre lhes apresentou uma forma de cultivar sem dormir. Assim todos puderam substituir o descanso pelo cultivo de poder espiritual. Além do treinamento necessário das habilidades espirituais e os exercícios físicos, o resto do tempo foi todo usado para cultivar. Embora o processo fosse lento, ele foi provado benéfico para a força deles. No momento, o poder espiritual de Xiao Wu também havia aumentado 2 níveis e o poder espiritual dos outros também havia crescido significantemente. Agora os níveis de poder espiritual dos 7 demônios da Shiurek eram: Tigre branco de olhos cruéis Daimubai, Ancião espiritual de batalha do 38º nível, Monopólio da Salsicha Oscar, Ancião espiritual ferramenta do 31º nível, Azura de 1000 mãos Tang San, Ancião espiritual de batalha do 33º nível, Fênix de fogo cruel Maonjun, Grão-mestre espiritual de batalha do 28º nível, Coelho demônio de ossos macios Xiao Wu, Anciã espiritual de batalha do 32º nível, Porcelana dos 7 tesouros Ninghongron, Grã-mestre espiritual ferramenta do 27º nível, Civeta infernal Juzukin, Grã-mestre espiritual de batalha do 28º nível. Tang San sorriu levemente. Eu terminei de forjar. Então é claro que eu saí. Checando o calendário. Não falta muito até nos termos que ir para a Academia Imperial Seldou. Ninghongron disse curiosamente. Terceiro irmão. Que coisas legais você fez dessa vez? Deixe-nos ver. Tang San disse. Sério. Eu não fiz muitas coisas dessa vez porque a construção é muito trabalhosa. Além de algumas armas ocultas.
Eu também fiz uma coisa prática para todo mundo. Nós também ganharemos algumas? Ninghongron ficou instantaneamente exultante. Todos os 7 demônios da Shurek deixaram escapar um sorriso. O padrão de Tang San para armas ocultas era bem estrito. Eles já haviam ganhado um conjunto de armas ocultas de alta qualidade. Se Tang San usou tantos dias para fazer isso, com certeza não seria ruim. Ma Onjun gargalhou. O terceiro irmão é o melhor. Dividindo até mesmo o orvalho igualmente sobrescrito 2. Rápido. Deixe-nos ver. Xiao Wu olhou para Ma Onjun. O que você quer dizer com dividindo o orvalho? Isso foi tão grosseiro. O pequeno San nem mesmo comeu ainda. O deixem comer primeiro. Ninghongron sorriu. Xiao Wu é de fato a que mais se preocupa com o Tang San. Xiao Wu mostrou a língua e deu a Tang San a comida deixada especialmente para ele. Desde que o grande mestre chegou, a comida da academia Shurek havia mudado drasticamente. É claro que o café da manhã não era mais pago pela academia. E sim, os 7 demônios da Shurek pagavam por si mesmos. As coisas ainda estavam iguais e o grande mestre não ocultou a situação econômica da academia. Depois de um mês de batalhas espirituais, todos estavam com as carteiras cheias. Assim ninguém se importava com as pequenas despesas de comida. Ok. Eu vou comer primeiro. Vamos sair depois, assim eu poderei demonstrá-las. O refeitório é muito pequeno. Tang San sorriu para Xiao Wu. Pegou seu café da manhã e começou a devorá-lo. A recente carga de trabalho havia sido muito pesada. Assim o apetite de Tang San aumentou rapidamente. Dos 7 demônios da Shurek ele foi o que mais comeu. Os outros já haviam comido um pouco. Enquanto olhavam para Tang San devorando a comida, internamente eles não puderam evitar ficar curiosos ao pensar sobre o presente de Tang San. Estar sob os olhares de todos não era uma sensação particularmente boa. Especialmente quando comendo. Tang San rapidamente terminou seu café da manhã. Imediatamente se levantando. Tendo vocês me observando desse jeito, eu vou ficar com indigestão. Vamos. Eu vou lhes dar uma coisa boa lá fora. Xiao naturalmente recolheu a tigela e os pauzinhos que Tang San usou para limpá-los. Mas Tang San segurou sua mão, dizendo: depois você vai ter tempo para limpá-los. Vamos lá fora primeiro. O grupo de 7 chegou aos campos da academia. Os campos estavam completamente vazios. A luz do sol se espalhando sobre a área. Agora já era o início do verão. A academia Shurek ficava no centro do continente. Assim mesmo que fosse bem cedo. Já estava extremamente quente. Pequeno San, mostre logo. Que tipo de coisa você fez? Ninghongron disse um pouco impacientemente. Tang San sorriu levemente. Sua mão direita passando sobre o 24 pontes ao luar. Tirando uma coisa de aparência incomum. Era um cilindro feito inteiramente de metal. Sua superfície parecia prateada. Ele parecia se assemelhar um pouco com a luva de dardos. Mas comparado à luva de dardos era ainda maior e mais grosso. Para que todos pudessem ver e entender claramente. Tang San puxou a manga sobre seu braço esquerdo, dando um puxão com ambas as mãos, abrindo metade do objeto cilíndrico para um lado, deixando visíveis 2 outros meios cilindros. Todos viram que a coisa estava forrada com tecidos macios por dentro. Tang San a ajeitou ao redor de seu braço esquerdo. O comprimento do cilindro era o suficiente para cobrir completamente a parte inferior de seu braço. Ele primeiro o ajustou em um instante e em seguida balançou seu braço.
O cilindro aderiu ao seu braço, sem balançar nem um pouco, parecendo estar bem justo. Com isso até Xiao não pôde segurar sua curiosidade. Pequeno San. O que é isso? Ele é mais poderoso do que a luva de dardos? Tan San balançou sua cabeça sorrindo e dizendo: para ser mais preciso, ele pode ser considerado um tipo de ferramenta útil. Eu a chamo de garra voadora divina sobrescrito 3. Observe atentamente quando eu a usar. Ele puxou a ponta da frente da garra voadora divina, puxando para fora 5 anéis e os fixando nos 5 dedos de sua mão esquerda. Logo em seguida ele apertou seu punho. Com um afiado e claro som, um cone de metal de repente foi atirado, longe o suficiente para se mover além de sua palma. Imediatamente em seguida a frente do cone de metal de repente se abriu, se transformando em uma garra de metal. A garra tinha 5 dedos, brilhando com uma luz fria sob a luz do sol. Especialmente as pontas da garra que pareciam com 5 estrelas frias. Tan San pegou uma pedra do chão ao lado. Eu usei uma liga de vários metais para a garra voadora divina, criando-a depois de trabalho duro e inúmeras revisões. Ela é extremamente dura, o suficiente para perfurar metal e passar através de pedras. Essa garra de metal é sua característica-chave. Depois da garra ser aberta, contanto que ela seja tocada apenas um pouco, as molas e as engrenagens que eu coloquei dentro irão se mover, fazendo a garra de metal fechar imediatamente. Enquanto ele falava, ele colocou a pedra na garra de metal, com apenas um som de voz, debaixo dos olhares atônitos de todos. A garra de metal facilmente perfurou a pedra como se furasse tofu. A garra inteira entrou quase até a metade da pedra. Tan San explicou em detalhes. Depois que a garra de metal for ajustada, há 5 formas diferentes de usá-la. Primeiro, fechando o punho e estendendo o dedo indicador. Então a garra de metal irá mais uma vez se abrir, recuperando sua forma original. Segundo, se o dedo do meio for estendido, então a garra de metal irá atacar com todo o seu poder. A força é enorme, aproximadamente capaz de perfurar uma grossa chapa de ferro. Quanto aos outros 3 tipos de função, há outros efeitos correspondentes. Enquanto falava, ele estendeu seu dedo do meio. Com um estalo, uma nuvem de poeira se levantou. Aquele comum pedaço de pedra havia inesperadamente sido esmagado. Vendo essa cena, os outros 6 demônios da Shurek não puderam evitar engolir em seco. Eles realmente não conseguiam imaginar como uma garra de ferro tão forte poderia ter sido feita. De fato, o que Tan San chamou de trabalho duro e inúmeras revisões não foi nem um pouco exagerado. Depois de o metal ter sido formado com sucesso, mesmo o martelo de forja não foi mais capaz de alterar sua forma. Tan San havia gastado grandes quantidades de poder espiritual, contando com seu outro espírito, o pequeno martelo, para conseguir isso. No processo de forja, Tan San também havia descoberto algumas sutilezas especiais daquele pequeno martelo. Quando o metal e aquele aparentemente não muito grande martelo se tocavam, inesperadamente ele iria causar um tipo de efeito incomum. Não importava qual fosse o metal. Ao entrar em contato com o pequeno martelo, ele iria ficar macio. Usar ele para criar armas ocultas era praticamente como um tigre ganhando asas. Infelizmente, ele realmente consumia muito poder espiritual e força física. Com aquele consumo, Tan San tinha que constantemente meditar para se recuperar.
Essa também foi a principal razão pela qual ele foi capaz de elevar seu poder espiritual para o 33º nível dessa vez. O coração de Daimubai se contraiu, dizendo: qual é realmente o uso dessa garra de metal? Se for só isso, parece que eu estou melhor com as minhas garras de tigre. Deixando de lado perfurar uma pedra. Com sua atual força, até perfurar ouro e trincar jade não era problema para suas garras de tigre. Tang San sorriu calmamente, dizendo: é claro que ela não está limitada a isso. Senão ela não seria chamada de garra voadora divina. Seu principal uso é nos ajudar a voar. Embora não seja um voo real. Como uma ferramenta, ela ainda é bem útil. Vejam. Essa é sua terceira função. Enquanto falava, Tang San primeiro mais uma vez abriu a garra de metal e em seguida levantou seu braço esquerdo encarando uma grande árvore a aproximadamente 20 metros de distância. Ele estendeu seu polegar rapidamente e com um som de voxos. A garra de metal anexada ao topo do protetor de braço foi atirada como um raio, trazendo uma longa luz brilhante sob os raios de sol. Num piscar de olhos ela já havia voado adiante. Com um estalo ela diretamente agarrou o tronco da árvore. Todos viram claramente que ligada à parte de trás da garra de metal havia uma corda de metal fina como linho. Logo em seguida o dedo anelar de Tang San se esticou, levemente se impulsionando do chão com os dedos do pé. Seu corpo seguiu a linha como uma flecha. Com o puxão daquela corda de ferro num piscar de olhos ele já havia pulado até aquela grande árvore. Com os dedos do pé tocando levemente a árvore, contando com o puxão da garra voadora divina, ele se moveu horizontalmente ao redor do tronco da árvore, com o dedo indicador esticado, soltando a garra de metal. Tang San se ergueu e pousou de volta diante de todos. Em certos terrenos a garra voadora divina é capaz de demonstrar efeitos excelentes. Ao mesmo tempo, ela também pode ser usada para pegar pessoas. O comprimento da linha de metal é de 30 metros. Sua força é de aproximadamente 300 jin sobrescrito 3. Contanto que seu peso não ultrapasse 300 jin. Nós podemos contar com ela para subir em lugares altos. A composição interna de cada garra voadora divina era extraordinariamente complexa, já que ela era formada de uma grande quantidade de molas e engrenagens. É claro que para Tang San, isso não era nenhum trabalho meticuloso. A verdadeira meticulosidade ainda estava naquelas 18 bolas de ferro em seu 24 pontes ao luar. Com o dedo mínimo estendido, a garra de metal voltou para o protetor de braço. Tang San dobrou seu pulso, os 5 dedos se separando dos anéis de ferro. Os anéis automaticamente retornaram para a cobertura do protetor de braço. Agora ele parecia com um simples protetor de braço. Ma On-jun murmurou: essa é uma ferramenta simplesmente essencial para pular em telhados e sobre paredes, passar por portas e puxar alavancas. Tang San replicou: o que você quer dizer com passar por portas e puxar alavancas? Gordo, tome cuidado com o seu peso. Se algum dia você ultrapassar 300 jin, ela será praticamente inútil para você. Também quando vocês forem colocá-las, vocês devem tomar cuidado e remover a luva de dardos. Mubai. Quando você usa o seu espírito, os seus músculos mudam um pouco. Portanto, eu incluí algumas cordas elásticas na sua garra voadora divina. Assim ela não será danificada porque os seus músculos incharam. Exceto por Tang San. Os outros 6 demônios da Shurek nesse momento demonstraram sua mútua coordenação, fazendo o mesmo movimento na direção de Tang San. Eles esticaram suas mãos direitas. Embora a garra voadora divina não parecesse ser grande coisa em poder de ataque,
Todos eram astutos. Qualquer um seria capaz de pensar em diversos efeitos apenas por olhar para essa coisa. Em relação a usos concretos, ele ainda precisavam se acostumar com ela. Tang San pegou 6 garras voadoras divinas e as entregou para cada um. Cada uma foi feita sob medida. Como todos ainda eram muito jovens, para lidar com o tamanho do braço mudando à medida que eles crescessem. Enquanto brincando com a garra voadora divina em sua mão, Daemubai não pôde evitar dizer: Pequeno San, eu realmente não sei como seu cérebro é feito. Inesperadamente é capaz de até mesmo pensar nesse tipo de coisa. Tang San revelou um leve sorriso e pensou consigo mesmo como ele poderia ser capaz de imaginar coisas como essas sem nenhuma base. Isso tudo era a cristalização de vários anos dos esforços da seita Tang. Ele meramente havia entendido como criá-las. Isso era tudo. O tempo passou rapidamente. Num piscar de olhos, os 2 meses de descanso e preparação já haviam passado. A terra da Academia Shurek havia sido originalmente comprada pelo Flender e também não era nenhum tipo de coisa cara. Os professores não fizeram objeções à proposta do grande mestre. Em pouco tempo a data marcada havia chegado. Com as ordens de Flender, todos pegaram suas coisas, se preparando para a jornada, indo para a Academia Imperial Seldou. Esse dia tinha um vento moderado e um belo sol, sem nuvens até onde se podia ver. De pé no portão da academia, Flender olhava para a placa gravada com o símbolo da Academia Shurek parecendo um pouco derrotado. Por um instante todo tipo de sentimento se acumulou dentro de seu coração. 20 anos. Vivendo ali por 20 anos. Esse lugar havia constantemente, pouco a pouco, entrado em seu coração. Uma sensação acre surgiu em seu nariz. Zhao Wuji colocou seus braços ao redor dos ombros de Flender. Não olhe. Vamos. Não é como se nós não fossemos retornar. Se o pior se tornar real, no futuro nós irmãos iremos acompanhá-lo de volta para se aposentar. Flender olhou para ele. Você está dizendo que eu estou velho? Zhao Wuji sorriu de canto. Não velho. Sim. Nós dois temos apenas 50. Isso é tudo. Ainda não podemos ser considerados velhos. Porém, nenhum de nós também pode ser considerado como fora do comum. Inesperadamente, nenhum de nós é casado. Flender bufou. Isso é porque os seus requerimentos são muito altos. Como mestras dos espíritos seriam tão fáceis de achar? Você não sabe que as mestras dos espíritos formam apenas 1/10 de todos os mestres dos espíritos? E você então? Os seus requerimentos não são altos? Como é que você ainda não se casou? Zhao Wuji disse um pouco inconformado. Eu? Eu. Flender pareceu distraído por um instante. Um pouco sem palavras. Quando ele olhou na direção do grande mestre, ele descobriu que o grande mestre também estava olhando para ele. Os olhos dos dois mostraram algo doloroso, praticamente simultaneamente balançando suas cabeças. Vamos. Flender colocou seus pensamentos em ordem, passando o comando para partirem. O grupo de 10 deu um passo à frente, partindo da Shurek. A cidade Seldou, capital imperial do Império Seldou. No coração do Império Seldou ao nordeste. Era o núcleo de todo o poder político de Tiandou. Também era uma das 2 maiores cidades do continente. No continente Doulu,
Apenas a capital imperial do Império Estrela Lu podia se comparar a ela. Embora os reinos e ducados subordinados aos dois grandes impérios não aceitassem muito o controle, eles ainda eram parte dos impérios. Como a cidade Seldou como seu coração. O que o Império Seldou diretamente controlava eram os três grandes distritos militares vizinhos, com uma força total de mais de 1 milhão. Uma força profunda. Em certo sentido, o Império Seldou não tinha que forçar restrições aos reinos subordinados com seus próprios discursos. Quer fosse ao Seldou ou ao Estrela Lu. Os reinos e ducados subordinados de ambos os impérios ficavam a maioria nas fronteiras. Se uma guerra começasse, certamente seriam esses reinos e ducados que teriam que arcar com as piores consequências. É claro que isso também era por uma falta de melhores opções. Que monarca não iria desejar usar seu poder imperial para comandar tudo? Mas no momento o continente basicamente não permitia as circunstâncias para ocorrer uma unificação. Capítulo 56. Desafio ultrapassando o nível. Atualmente no continente. Além dos fatores internos dos dois impérios, o mais significativo era a interferência clandestina de vários clãs de mestres dos espíritos e do rol dos espíritos. Teoricamente em um único grande e unificado império. Como poderia se permitir que esses existissem e influenciassem o poder governante? O grupo da Academia Shurek queria ir para a cidade Seldou. Mas primeiro eles precisavam deixar o Reino Balak. Em seguida atravessar todo o Reino Prata ao norte do Reino Balak, para finalmente entrar nas fronteiras da cidade imperial do Império Seldou. Mais além ao leste, seriam inteiramente terras da cidade imperial do Império Seldou. A viagem seria bem longa, de mais de 2.000 quilômetros. Assim era possível ver o quão grande era o território do Império Seldou. Dos 7 demônios da Shurek, Daemubai, Tansan, Juzukin e Ninghongron tinham suas próprias ferramentas espirituais de armazenamento. Os professores também os tinham similarmente. Assim, enquanto eles viajavam, eles não tiveram que experienciar nenhuma frustração com as bagagens. Antes de partir eles compraram comida e prepararam água em suas ferramentas espirituais. Mesmo que eles não conseguissem se reabastecer durante a jornada, essa comida e água iriam durar pelo menos uns 10 dias. Ok, seus pequenos monstros. Vocês já ficaram descansando por 2 meses. De agora em diante vamos avançar a toda velocidade. Todos devem acompanhar minha velocidade. Se não... Hehe. Flender parecia ter voltado ao que ele era previamente. Uma luz maléfica foi emitida por seus olhos, com uma mão segurando o braço do grande mestre, deixando essas palavras para trás. Ele já havia começado a avançar. Flender naturalmente não usou toda a sua força para correr, com os alvos de na frente dos professores da academia. Eles se espalharam para ambos os lados à medida que o seguiam. Os 7 demônios da Shurek os olharam e correram incessantemente. Eles já estavam acostumados a correr com pesos. Correr normalmente não era nada para eles, sem nem mesmo precisar usar poder espiritual para ajudá-los. Até Oscar e Ninghongron conseguiam acompanhar a atual velocidade de Flender. O grande mestre estava sendo carregado pelo Flender usando o poder espiritual. Assim ele não precisava nem mesmo gastar energia. O grande mestre comentou com suspeitas. Flender, qual é o propósito desse treinamento? As atuais fundações dos corpos deles já estão bem fortes agora. Flender sorriu, dizendo: esse treinamento não tem nenhum propósito de verdade? Xiaogang, esses métodos não são algo que você pode usar. Além disso, mesmo que esse treinamento não tenha propósito,
Ir um pouco mais rápido, gastando menos tempo na estrada. Nós podemos reduzir a quantidade de refeições e ficar em menos hotéis. Dessa forma nós seremos capazes de economizar um pouco de dinheiro. Anteriormente nós concordamos em usar as 3.000 moedas de ouro que ganhamos anteriormente naquele terceiro estágio de treinamento. Nós devemos economizar o que pudermos. Você realmente é o mesmo de sempre. O grande mestre ficou momentaneamente sem palavras. Diferente de Flendir, ele nunca havia visto dinheiro como algo importante. Sempre com o ideal de que o dinheiro que ele usava poderia eventualmente ser ganho de volta. De qualquer forma ele sempre seria um grão-mestre espiritual e sempre iria ter o salário do hall dos espíritos. Flendir, um pouco maliciosamente, apenas piscou para o grande mestre. De repente ele aumentou a velocidade, acelerando como uma flecha que deixou o arco. Zalvuji, sem dúvidas sendo mais familiarizado com Flendir, olhou desamparadamente para o mestre dos espíritos Pêssego Doce Shaoxin ao seu lado e segurou seu braço. Flendir, aquele cara. Mesmo que você queira economizar dinheiro, você não precisa torturar nossos velhos ossos. Os mestres dos espíritos do sistema auxiliar obviamente não conseguiriam acompanhá-los. Assim Zalvuji só poderia carregar Shaoxin e aumentar sua velocidade. Com o aumento da velocidade de Flendir, os 7 demônios da Shurek atrás começaram a não conseguir mais manter o passo. No final, usar apenas força física para correr definitivamente não podia se igualar à velocidade dele quando ele estava sendo auxiliado por poder espiritual. Além disso, Flendir era um mestre dos espíritos do sistema ataque e agilidade. E ainda era um mestre dos espíritos do sistema ataque e agilidade do nível imperador espiritual. Com pressa para continuar, os 7 demônios da Shurek só podiam aumentar sua velocidade da mesma forma. Como resultado, Ning Hongron e Oscar não conseguiram mais continuar com suas próprias forças. Oscar foi carregado por Daimubai enquanto Juzukin e Xiao se revezavam em carregar Ning Hongron. Dessa forma os 7, como sempre, não deixaram ninguém para trás. Eles deram o seu máximo e correram para alcançá-los. Os 7 demônios da Shurek não tinham problemas em usar seu poder espiritual por curtos períodos de tempo. Mas como eles poderiam competir em poder espiritual com seus professores? A velocidade controlada de Flendir já era a máxima velocidade deles. Em menos de 2 horas, o poder espiritual dos 7 demônios da Shurek já estava praticamente esgotado. Flendir viu que todos atrás dele não estavam conseguindo mais acompanhá-lo e assim finalmente desacelerou um pouco, correndo com uma velocidade normal. Ele deu tempo para os 7 demônios da Shurek comerem uma salsicha grande e se recuperar um pouco. É claro que o próprio Flendir não comeu uma das salsichas grandes do Oscar. Alguns pêssegos doces seriam bem mais efetivos do que as salsichas. Afinal, o nível do mestre dos espíritos Pêssego Doce Shaoxin era muito maior do que o de Oscar. Usando esse método de corrida, em um dia os 7 demônios da Shurek já estavam tão cansados quanto quando eles experienciaram o treinamento infernal do grande mestre. Apenas nesse dia eles já haviam corrido aproximadamente 400 quilômetros, completando quase um quinto da jornada. Felizmente Flendir não era tão avarento quanto ele havia proclamado. Ele não os fez acampar do lado de fora. Ao invés disso eles se instalaram em uma pequena cidade no meio do caminho para passar a noite. A suposta pequena cidade era na verdade apenas uma aldeia relativamente grande. A pousada em que o grupo da Academia Shurek ficou era na verdade a única da cidade. Mesmo que ela fosse um pouco pobre, ela ainda podia ser considerada relativamente limpa. Flendir mais uma vez demonstrou completamente sua avareza, pedindo por apenas 3/4. Os professores iriam usar apenas 1/4. Os estudantes iriam dividir os outros 2.
Um para os meninos e outro para as meninas. Eu estou tão acabado. Oscar imediatamente deitou na cama. Ainda ofegante. Com uma expressão de euforia. Todos haviam corrido por um dia e finalmente estavam sendo capazes de descansar. Ninguém realmente se importou com o quão simples era aquele lugar. Daimubai replicou. Do que é que você está cansado? Você estava apoiando a maior parte do peso do seu corpo em mim. Certo. Oscar disse. Mas eu também tive que fazer salsichas grandes e salsichas cogumelo para todos vocês. Durante a última parte da corrida. Se não fosse pelas minhas salsichas cogumelo, como nós teríamos sido capazes de manter o passo? O meu consumo de poder espiritual definitivamente não foi nem um pouco menor do que o de vocês. O consumo de poder espiritual também causa fatiga. Maunjun comentou. Pare de reclamar. O mais azarado sou eu. Eu sou o mais pesado. Minha velocidade também não é muito incrível. Eu realmente desejo conseguir uma habilidade para voar logo. Então viajar não será um problema. Tang-san riu. Parem de reclamar. Se apressem e durmam. Quem sabe o que o nosso maravilhoso diretor irá fazer amanhã? Nesse momento alguém bateu com força na porta. Ela foi um pouco aberta. A cabeça de Xiao apareceu pela fenda. Pequeno San. Venha um pouco aqui fora. Tang-san obedeceu e saiu do quarto. O que foi Xiao? Olhando para a cansada Xiao. Tang-san não pôde evitar sentir um pouco de dor no coração. Xiao fez bico de uma forma um pouco mimada. Depois de correr o dia inteiro minhas pernas estão doloridas. Já massageie minhas pernas. Certo? Durante o período de treinamento infernal. Toda vez que Xiao se sentia cansada e dolorida, Tang-san sempre iria ajudar massageando suas pernas. No final, a habilidade Céu Misterioso e Poder Espiritual tinham algumas diferenças. Uma das quais era que o poder espiritual não era realmente útil para métodos de tratamento daoístas. No geral, o poder espiritual era mais dominador enquanto a habilidade Céu Misterioso era mais estável e pacífica. Certo. Aqui? Tang-san acariciou a cabeça de Xiao carinhosamente. Faça aqui. A Hongron e a Zukin já estão dormindo. Enquanto falava, Xiao ergueu sua perna direita, exibindo sua flexibilidade. Colocando sua fina canela no ombro de Tang-san. Tang-san ergueu ambas as mãos. Uma mão massageando seu tornozelo e a outra massageando suavemente os músculos de sua panturrilha. O calor da habilidade Céu Misterioso penetrando diretamente no músculo. Xiao confortavelmente fechou seus olhos. Seu jovem rosto corando um pouco. Enquanto Tang-san ajudava massageando sua panturrilha. Ele lhe perguntou. Se nós formos correr como hoje de novo amanhã e você não conseguir aguentar mais, deixe-me carregá-la. Não deverá haver problemas com a velocidade se eu usar minhas 8 lanças de aranha. Xiao riu. Não precisa. Eu posso dar conta disso. Atualmente esse tipo de cansaço também é bom. Assim eu tenho uma razão para você massagear minhas pernas. Isso é realmente confortável. GE. Por que as suas palmas são tão quentes? Tang-san balançou sua cabeça. Ele adorava sua irmã mais nova do fundo de seu coração. Não se importando com a terra e sujeira em seus sapatos. Ele suavemente massageou seu pé, a ajudando a relaxar. Como você está se sentindo? Bem confortável. Parece que as minhas pernas não estão mais doloridas. Mesmo separados pelo sapato. O calor das palmas de Tang-san ainda podia entrar em seus pés.
Parecia que a luz estava mergulhando nas águas quentes de uma fonte termal. A sensação quente e confortável deixou Xiao extremamente relaxada. Sua visão embaçada por um tempo. Certo. Troque a perna. Xiao olhou para Tang San. A expressão um tanto estática. GE. Se nós sempre pudermos ser assim tão próximos no futuro e se mais tarde você conseguir uma noiva, você não vai mais me querer? Tang San sorriu. Garota boba. Como é que isso poderá acontecer? Não importa quando. Você sempre será minha irmã mais nova. Com respeito a relações entre homens e mulheres, ele nunca havia as experienciado em sua vida anterior. Nessa vida ele as entendia ainda menos. Embora ele tivesse crescido sem seu pai ao seu lado. Desde que ele chegou à Academia Shurek, Tang-san nunca se sentiu sozinho ou vazio. Em termos de amizade ele tinha seus companheiros. Em termos de família ele tinha Xiao Wu e o grande mestre. Ele já estava bem satisfeito com sua vida atual. Xiao Wu riu. O que você acha de quando nós crescermos eu me casar com você? Certo? Então eu poderei ser sua irmã mais nova e deixar você tomar conta de mim enquanto nós estivermos vivos. Tang-san riu e disse. Certo. Porém você é simplesmente tão bonita que se casar comigo irá envergonhá-la. Xiao Wu suspirou. É sério? Do que eu me envergonharia? No meu coração você é o melhor. GE. Você não sabe? A Hongron sempre me provoca dizendo que nós somos apenas irmão e irmã. Tang-san ficou sem saber o que dizer por um instante. Mas ela não está errada. Você não é minha irmã mais nova? A charmosa cara de Xiao se avermelhou. Não desse jeito. Aya. Eu não vou mais falar sobre isso. Você é tão estúpido. Enquanto ela falava recolheu sua longa perna e andou até ficar atrás de Tang-san. Ambas as mãos apertando gentilmente seus ombros. Embora a técnica de Xiao fosse um pouco amadora, ela ainda ajudou Tang-san a se sentir relaxado. Especialmente aquela sensação levemente quente. Fazendo Tang-san se sentir levemente movido no fundo de seu coração. Certo. Você deve ir dormir cedo. Nós ainda teremos que viajar amanhã. Tang-san um pouco relutantemente afastou as mãos de Xiao Wu. Ok. Xiao Wu respondeu. Finalmente voltando para seu quarto. Seu coração batia rápido e seus olhos mostravam uma luz um pouco hesitante e profunda. Voltando para seu quarto. O que deixou Tang-san surpreso foi que Daimobai e os outros dois ainda não estavam dormindo. Os três olharam para Tang-san enquanto tentavam esconder seus sorrisos. Oscar se levantou da cama. Encarando Daimobai e erguendo uma perna na direção dele. Ele disse com uma voz modesta. Depois de correr o dia inteiro minhas pernas estão doloridas. Já massageie minhas pernas. Certo? Daimobai riu. Imitando a voz de Tang-san. Certo. Aqui? Oscar imediatamente continuou com. Eminência. Aqui mesmo. A Hongron e a Zukin já estão dormindo. Olhando para a brincadeira perturbadora deles. Tang-san disse irritadamente. Ótimo. Vocês ouviram nossa conversa. O gordo riu sombriamente ao lado. Não foi porque nós estávamos espiando. É que aqui as paredes são realmente ruins. GE me ajude massageando minhas pernas também. Enquanto ele falava, ele também gesticulou com sua perna gorda. Tang-san assentiu honestamente. Certo. Sem problemas. Eu ouvi que um pouco de veneno na verdade é benéfico para o corpo.
alongando os músculos e melhorando a circulação do sangue. Eu não sei se as minhas 8 lanças de aranha funcionarão, mas eu vou usá-lo para tentar. Enquanto falava, ele tirou sua camisa, expondo seu torso, assumindo uma expressão como se ele estivesse para libertar as 8 lanças de aranha. O gordo pulou de medo, apressadamente puxando seu cobertor sobre ele, gritando um pouco amargamente: "Não, terceiro irmão. Foi erro meu." Seu primeiro encontro com a poderosa toxina das 8 lanças de aranha deixou uma profunda impressão nele. Tang-san replicou: "Vá dormir." Daemubai riu, dizendo: "Tang-san, Xiao declarou claramente sua posição para você. Você, como irmão mais velho dela, não deve ser tão lento. A Xiao é uma rara beldade. Se você agir rápido, você a terá. Mas se você for lento, não." Tang-san encarou sem reação. "Mas nós somos irmãos." "Certo. Não diga nada. Nós dois ainda somos jovens. Ainda é muito cedo para discutir isso. Você acha que eu sou gordo? Eu não tenho o fogo cruel dele." Maonjun esticou sua cabeça para fora de seu cobertor, dizendo de forma provocativa: "O que tem eu?" Relações entre homens e mulheres são a lei dos céus, é o princípio da terra. É um instinto primordial. Tang-san encarou. "Eu digo que você tem instinto de sobra." Daemubai também não disse mais nada, sorrindo e balançando sua cabeça, se sentando com as pernas cruzadas em sua cama e entrando num estado de meditação. Após uma noite tranquila, amanhã do segundo dia, todos continuaram a jornada. Agora eles já haviam deixado o Reino Balak, entrando nas bordas do Reino Prata. Felizmente hoje Flender não acelerou de novo, apenas liderando o grupo em direção ao nordeste num passo regular. No mesmo dia, eles alcançaram a capital do Reino Prata na fronteira sul, a Cidade Prata. Flender pela primeira vez escolheu uma grande cidade para se hospedar. Além disso, quando eles entraram na cidade, o céu estava apenas começando a escurecer. "Flender, você está bem?" Quando Flender levou todos para um hotel caro, até o grande mestre, que nunca poupava uma moeda, não pôde evitar achar estranho. Além disso, dessa vez Flender inesperadamente reservou 5 quartos, deixando todos dormirem menos amontoados. Até o jantar foi inesperadamente dispendioso. Quer fosse o grande mestre ou Zhao Wuji e os outros professores, todos ficaram abismados com as ações de Flender. Sempre avarento. Como de repente ele poderia se tornar tão generoso? No jantar, Flender finalmente mostrou suas verdadeiras cores. Flender tinha uma expressão sorridente, erguendo um copo de vinho à sua frente, dizendo: "Viajando por 2 dias. Para agradecer a vocês por todo o seu trabalho duro. Por favor, comam o quanto desejarem. Porém os pequenos monstros só podem tomar um copo de vinho." Falando, ele deu o exemplo pondo o copo de vinho em sua boca e, além disso, extremamente entusiasmadamente recebendo os pratos de comida, Daemubai disse em voz baixa no ouvido de Tang-san, ao invés de um sorriso: "Eu desejava que nós estivéssemos vendo a cara solene do diretor. Eu não sei porquê, mas toda vez que ele sorri eu sinto que seu sorriso é tão traiçoeiro. Você vai ver. Hoje nosso diretor gastou tanto. Definitivamente ele está bolando alguma coisa. Com certeza." Quando o vinho deu 3 voltas, depois de pratos dos 5 sabores, Flender limpou sua boca, dizendo suavemente para os 7 demônios da Shurek:
Vocês também não tiveram nenhum combate real por 2 meses. Essa cidade prata tem uma grande arena espiritual. Nessa noite vocês todos devem ir e se exercitar um pouco. Eminência. Não precisam participar em todas as batalhas espirituais. Para não influenciar a viagem de amanhã, participem apenas da batalha espiritual de times. Dai-Mubai sorrindo amplamente olhou para o Flendir Cauda de Raposa, dizendo: Diretor, então as recompensas que nós obtivermos dessa vez também vão ser transferidas para a academia? Flendir disse piedosamente: Embora a academia já esteja fechada. Como seu diretor, você acredita que eu iria tomar posse de suas recompensas? Vocês podem gastar o que receberem como acharem melhor. Isso não tem nenhuma relação conosco. Mubai. Dessa vez foi a vez de Dai-Mubai ficar sem reação. Originalmente ele havia pensado que Flendir estava planejando fazê-los participar na luta espiritual de times para obter as recompensas. Desse jeito, com o atual nível deles, para uma batalha espiritual de times todos iriam obter pelo menos 100 moedas espirituais de ouro cada, somando uma quantia considerável. Ele não estava esperando ser criticado pelas palavras de agora há pouco de Flendir. Não diga. Esse diretor estava realmente bem? Ainda era Maonjun quem entendia melhor seu professor, dizendo silenciosamente para Dai-Mubai do outro lado. Dai-Mubai então entendeu. Maonjun disse apenas uma palavra. Aposta. Sim. Em circunstâncias onde os níveis eram iguais. Até o time imperador foi incapaz de vencer os 7 demônios da Shurek. Como aqui poderia haver um oponente? Contanto que eles fizessem uma grande aposta na luta de times. Então naturalmente os ganhos não seriam pequenos. Esse era o verdadeiro plano de Flendir. Ótimo. Então vamos sair. Flendir alegremente pagou a conta, pedindo direções para a grande arena espiritual de prata, levando todos eles do hotel. A grande arena espiritual de prata parecia ainda mais magnífica do que a de Suotu. Essa afinal era a capital do Reino Prata. Ainda um nível acima de Suotu. Usando aquelas máscaras que haviam abalado a grande arena espiritual de Suotu, os 7 demônios da Shurek mais uma vez se exibiram. Porém, quando Flendir fez os 7 demônios da Shurek se inscreveram para uma luta espiritual de times, ele foi emudecido. O funcionário da grande arena espiritual de prata cuidadosamente inspecionou os distintivos de lutadores espirituais dos 7 demônios da Shurek e não pode evitar olhar incompreensivelmente para os 7 mestres dos espíritos à sua frente, falando com um pouco de dificuldade. Minhas desculpas, respeitados mestres dos espíritos. Eu temo que vocês não possam participar em uma luta espiritual de times. Os 7 demônios da Shurek continuaram indiferentes. Mas não Flendir. Era preciso saber que desde que entrou na Cidade Prata ele já havia gastado um monte de dinheiro, esperando ser capaz de recuperá-lo aqui. Por quê? Não me diga que não há pessoas na grande arena espiritual. Flendir disse irritadamente. Embora Flendir fosse um pouco agressivo, o funcionário não o refutou realmente. Um time de lutadores espirituais de ouro do 30º nível de fato tinha as qualificações para ser agressivo. Ele já estava trabalhando na grande arena espiritual por mais de 20 anos. Mas essa era a primeira vez que um time de lutadores espirituais tão monstruosos aparecia. Minhas desculpas, respeitado senhor. Mas a nossa grande arena espiritual de prata não tem nenhum time de lutadores espirituais de ouro para uma luta espiritual justa. O funcionário disse embaraçadamente. Flendir disse.
Então um time de lutadores espirituais de prata serve. Você não vê que entre eles só há um mestre dos espíritos que já avançou para lutador espiritual de ouro? O funcionário balançou sua cabeça. Isso certamente não será possível. Primeiro de tudo, nós só temos um time de lutadores espirituais do nível de prata. Mas deixá-los lutar será claramente injusto. Presumivelmente você também deve saber as regras da grande arena espiritual. O nível de um time é contado de acordo com o nível do membro de maior nível. Zalvuji sorriu ao lado da desgraça alheia. Aparentemente os planos de alguém falharam. De pé ao lado de Zalvuji, os três mestres dos espíritos senhores Lu Jibin, Li Yusong e Shaoxin não puderam evitar sorrir. Eles não tinham nenhuma relação de subordinação com Flender. Antes do estabelecimento da Academia Shurek eles eram bons amigos. Vendo a derrota de Flender tão claramente era uma forma de entretenimento para eles. Flender perguntou inconformado. Não há nenhuma outra forma? O funcionário pensou sobre isso. Não é que não há nenhuma forma. Se todos concordarem em ultrapassar o nível para se juntar a uma luta espiritual, eu posso naturalmente arranjar isso. Ultrapassando os níveis não é mais preciso a restrição de nível para a luta espiritual. Em outras palavras, vocês podem desafiar o nosso time de lutadores espiritual do 40º nível mais fraco. Aqui os times de lutadores espirituais do 40º nível são praticamente todos de prata. Há até mesmo alguns times de lutadores espirituais de ouro. Vocês podem escolher o que desejarem. 40º nível? Flender ficou surpreso por um instante. Logo em seguida balançando sua cabeça. Então deixe para lá. O que é chamado de um cavalheiro ama as riquezas, mas as segura da forma correta. Flender ainda entendia a razão disso. Embora na arena de lutas espirituais, geralmente falando, nenhum dos oponentes morria. Ele também não iria deixar seus discípulos correrem riscos para seu benefício. Se houvesse certa chance de vitória sem perigo, então um pouco de lucros não seria muito. Mas fazer os 7 demônios da Shurek correrem perigo por dinheiro, Flender ainda não faria isso. Embora avarento, ele ainda era, no final, um homem de princípios. Não. Eu acho que isso é possível. A voz rígida do grande mestre ecoou. Sem pressa andando até o lado de Flender. Flender franziu o senho. Xiaogang, que tipo de brincadeira é essa? Como isso é possível? Você também conhece o significado da diferença na arena espiritual. Não me diga que você quer enviar essas crianças para a morte? Não se esqueça de que entre eles 3 ainda não chegaram ao 30º nível. Enfrentando um time de mestres dos espíritos do 40º nível, eles não vão ter chance. O grande mestre balançou sua cabeça. É claro que eu não deixá-los correr risco. Flender. Ainda há muitas diferenças entre eles e os times de lutadores espirituais do 40º nível. Enquanto falava, o grande mestre se virou para o funcionário. O que você disse agora há pouco? Sobre nos deixar escolher nossos oponentes. Sem problemas. O funcionário assentiu. É claro que não haverá problemas. Além disso, eu posso garantir que essa luta espiritual de time seja na principal arena espiritual central. A circunstância de uma luta ultrapassando os níveis muito raramente aparecia na grande arena espiritual. Especialmente em uma luta de times. Se fosse uma disputa de 1 versus 1 onde o espírito de um dos lados fosse especialmente extraordinário, talvez ainda houvesse uma chance de suprimir a diferença de um anel de espírito. Mas lutas espirituais de times eram um esforço coletivo.
Se todo o time fosse um anel de espírito mais fraco do que os oponentes, como ainda poderia haver uma luta? Como resultado, disputas de times ultrapassando o nível eram muito dificilmente vistas. E sem mais do que alguns exemplos de sucesso em toda a história da grande arena espiritual, uma disputa ultrapassando o nível era sem dúvidas o tipo de luta espiritual que apelava para os espectadores, tornando ainda mais fácil excitar a audiência, contanto que as notícias se espalhassem. A principal arena espiritual central poderia antecipar as arquibancadas cheias. Um evento tão bom como a arena espiritual poderia recusar? O grande mestre continuou. Entre os seus times do 40º nível vocês têm algum que é especialmente cruel? O melhor seria o tipo de time que toda vez mata ou machuca os oponentes. Quanto maior a proporção das feridas, melhor. Ah! O funcionário olhou espantado para o grande mestre, pensando consigo mesmo. Não me diga que essa pessoa quer ver seu time morto? Originalmente ele havia pensado que o grande mestre iria escolher o time do 40º nível mais fraco. Ele não esperava que ele fosse dizer algo assim. Flender segurou o ombro do grande mestre, berrando. Xiao Gang, você está doido? Você quer matar as crianças? O grande mestre sorriu calmamente. Flender, você acha que eu vou deixar as crianças morrerem? Não se preocupe. Eu tenho um motivo. Flender encarou sem reação. Sim. Como o grande mestre poderia possivelmente deixar as crianças morrerem? Especialmente seu único discípulo Tang San, a quem o grande mestre normalmente demonstrava tanta preocupação. Flender também via que ele olhava para Tang San como se fosse seu próprio filho. Como ele poderia deixá-lo ficar em perigo? O grande mestre aproveitou o momento entorpecido de Flender para mais uma vez questionar o funcionário. Há algum time assim? Ah. Sim. Assim. O funcionário finalmente reagiu. Time demônio. Time de lutadores espirituais de prata do 40º nível. Desde que entraram no nível de lutadores espirituais de prata, foram 46 disputas e 31 vitórias. Ao todo eles mataram oponentes 63 vezes. Machucaram oponentes 98 vezes. Chamados de arma assassina entre os times de lutadores espirituais de prata. A maioria dos times de lutadores espirituais de prata não se atreve a enfrentá-los já que eles jogam tão intensamente. O grande mestre assentiu satisfeito. Bom. Então nós vamos desafiar esse time demônio. Nosso time é chamado de 7 demônios da Shurek. Todos os 7 membros irão lutar. Grande mestre. Vendo o grande mestre inesperadamente tão sério, os 4 professores rapidamente se uniram para pará-lo. O grande mestre balançou sua cabeça para eles, dizendo algo em voz baixa. Com isso foi como se todos tivessem visto a luz. A preocupação em suas caras desaparecendo. Flender disse um pouco hesitante. Mas não há nenhum problema nisso? O grande mestre disse calmamente. Flender. Esse também será um tipo de experiência. Inevitavelmente um dia eles irão enfrentar esse tipo de circunstância. Você acredita que nos ter ao lado deles para guiá-los quando enfrentarem tais circunstâncias ou deixá-los aguentar isso sozinhos é melhor? O olhar de Flender colidiu com o do grande mestre no ar, parecendo criar faíscas. No final ainda foi ele que se rendeu, assentindo. Certo. Eu espero que você esteja certo. O grande mestre sorriu calmamente, dizendo: essa é a melhor forma de examinar as qualidades mentais deles. Isso também é algo que eles terão que experienciar mais cedo ou mais tarde.
Flender olhou para os outros professores, dizendo: então vamos decidir isso por votos. Todos que forem a favor da decisão do grande mestre levantem suas mãos. A minoria concordará com a maioria. Enquanto falava, Flender tomou a liderança e levantou sua mão. Um após o outro os professores hesitaram por um instante. Mas um após o outro eles mostraram que concordavam. O grande mestre então se virou para o funcionário. Por favor, nos ajude a resolver isso. O humor de Men Li andava meio ruim recentemente. Como o capitão do time demônio. Também não era de se admirar que ele estivesse deprimido. O time demônio já não tinha uma luta espiritual há meio mês. Pela simples razão que deles terem sofrido um boicote coletivo de todos os times de lutadores espirituais do nível de prata do 40º nível. Nenhum time queria encontrá-los em uma luta espiritual. Desde a fundação do time demônio eles haviam adotado táticas de cachorro louco. Men Li sempre foi considerado tiranicamente vicioso. Vicioso a ponto de aterrorizar as pessoas. Nas lutas espirituais de times anteriores, quem quer que fosse seu oponente, sob sua liderança o time demônio sempre iria lançar seus ataques com toda a sua força. Mesmo se perdessem, eles talvez ainda matassem os oponentes. Com o tempo, sempre que o time demônio participasse de uma luta espiritual de times, os espíritos dos oponentes iriam primeiro ser subjugados. Mesmo se fossem claramente mais fortes do que eles, eles ainda teriam dificuldades para vencer. Mais recentemente, o time demônio estava encontrando problemas. Por causa de seu estilo excessivamente vicioso. Cada um dos times de lutadores espirituais de prata se recusava a encontrá-los. A cultivação de um mestre dos espíritos não era fácil. Quem gostaria de ver seus companheiros morrerem na arena de lutas espirituais? Ocasionalmente acidentes eram difíceis de evitar. Mas se lutando contra o time demônio, a morte não era acidente, e sim uma certeza. Nesse tipo de circunstância, boicotar o time demônio se tornou um acordo entre todos os times de lutadores espirituais de prata do 40º nível.